Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Revista. Galera, um conteúdo especial aqui para vocês nesta semana tão importante de expectativa para o Fenômeno Azul. Clube do Remo que entra em campo no próximo domingo diante da equipe do São Bernardo no Mangueirão às 4h30 da tarde. Ingressos esgotados, mais de 50 mil torcedores confirmados no Mangueirão. E a gente vai conversar agora com um personagem dessas últimas festas que vem acontecendo no Colosso do Bengola, um cara que participa dessa festa dos mosaicos, e a gente vai tirar algumas dúvidas aqui com o nosso amigo Paulinho, que vem fazendo um trabalho aí muito bacana desde o início do ano, naquele primeiro clássico repar, aqueles mosaicos que surpreenderam o Fenômeno Azul. Será que vai ter alguma coisa no próximo domingo? Será que ele vai trazer algum spoiler pra gente aqui? A gente vai conversar com ele, conhecer um pouco também da história dele aqui com vocês. Antes, peço muito encarecidamente que vocês deixem o like aqui no conteúdo. Quanto mais likes, mais azulinos estarão conhecendo aqui o nosso trabalho. Então, peço encarecidamente, é de graça, só clicar no botão gostei e que você também verifique a inscrição de vocês aqui no canal. Estamos em nome sempre aqui da BetVip, a Bet dos VIPs, Dali Pix Oficial, as lojas do Clube do Remo no ITC, também no Shopping Metrópole, DNA Cursos Técnicos e da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Sem mais delongas, meu amigo Paulinho, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de bater esse papo contigo e já dizer que eu admiro muito o teu trabalho. Mas como é que começou essa tua vida aí de organizar os mosaicos? Começou realmente na tua terra, no Ceará? Como é que foi para ti ter esse contato com a torcida do Clube do Remo e a partir desse ano a gente começar a ter essas festas aí inesquecíveis? Boa noite, uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite de estar aqui fazendo esse depoimento, essa entrevista. Sobre a minha trajetória nos mosaicos, começou aqui em Fortaleza, né? Começou no ano de 2012. A gente, no tempo do Orkut ainda, né? Tinha as comunidades, tinha os tópicos e o pessoal comentava sempre que iria rolar de festa no jogo, né? E aí, na época que a gente tinha a TUF, que estava passando por muita turbulência, questão de eleição, questão de dessa troca de diretoria, e meio que a arquibancada estava desassistida. E aí eu tomei a iniciativa de fazer os mosaicos. Eu sempre gostei de fazer mosaico desde criança, desde o trabalho de colégio, né? E aí eu consegui implementar isso nas arquibancadas aqui em Fortaleza, no estádio Presidente Vargas, no Castelão. Passei 8 anos aqui na torcida do Fortaleza, encabeçando, né? Todo jogo tinha que estar, esse jogo assim de grande porte, tinha que estar um dia antes na arena ou no estádio Presidente Vargas para poder organizar. Mas começou aqui em Fortaleza, né? E a minha trajetória, né, de ir para Belém. Eu lembro quando o Fortaleza estava na Série C, eu fui para um jogo do Fortaleza em 2010 contra o Paysandu, né? A gente empatou de 1-1 contra o Paysandu, a gente estava na Série C. E aí a gente criou muita amizade entre os torcedores do Remo, né? A gente sabe das questões das alianças de torcida organizada. Eu era muito participativo na TUF, né? Nessa época, e eu conheci uma pessoa, namorei uma pessoa, né, de Santa Isabel, a Carlinha, e aí eu criei esse vínculo com a Remoçada, porque eu sempre estava indo em Belém, né? Sempre estava em Belém, estava indo aos jogos do Remo, né? E quando eu comecei a fazer os mosaicos aqui em Fortaleza, a gente já tinha até eu e a Carlinhos já tinham se desligado, e aí eu comecei a fazer aqui no Fortaleza, e aí sempre estava dando a ideia para fazer aí no Pará, em Belém, né, para a torcida do Remo. E aí passou-se o tempo, eu fazendo aqui no Fortaleza, e sempre o pessoal entrava em contato comigo para poder fazer em Belém, mas sempre tinha algum desencontro, sempre não dava para ir. E aí, nesse início de ano, o pessoal da Remoçada entrou em contato, né? O Cebolinha da Remoçada, o pessoal da diretoria, o Maguila, o Gleison, o diretor, o pessoal entrou em contato, convidou, perguntou sobre a possibilidade de dar certo, porque a torcida do Remo já tinha tentado fazer outras vezes e não ficou legal. Mas aí eu disse, cara, vamos tentar, vamos ver o que é que dá para fazer, né? E só tinha uma semana para fazer, né? Mas tudo deu certo. Então, essa participação da torcida do Remo era mais uma vontade assim, minha de fazer, de querer ver os mosaicos na torcida do Remo, do que da própria torcida do Remo, né? Mas aí ligou uma vontade aqui de querer fazer e uma vontade daí de que eu pudesse ajudar, e aí tudo deu certo, e nesse ano a gente está fazendo belos trabalhos aí nas arquibancadas.
Perfeito. A gente vai entrar nesse assunto mosaico, torcida do Remo, porque foi uma novela que a gente viu nos últimos anos aí. Tinha até uma teoria de conspiração aí no meio da torcida do Remo, porque tinha um certo trauma de mosaico e algumas festas que acabaram não dando certo. Mas, voltando para a tua história aqui no Fortaleza, hoje o Fortaleza ele também é essa referência nas festas, né? Um clube hoje de case de sucesso aí na Série A, disputa Libertadores, Sul-Americana, mas as festas que a torcida do Fortaleza fazem, né? É uma coisa realmente impressionante. E uma coisa que eu acho muito legal são a questão da paleta de cores. Hoje é muito fácil fazer uma festa com a torcida do Fortaleza pelas cores da equipe, né? Então, o estádio fica muito bonito. Eu queria te perguntar duas coisas em relação lá ao Castelão, porque o Castelão ele tem um desenho também que facilita, de uma certa forma, ter o mosaico, diferente do Mangueirão, que é um estádio mais oval, então tem essa dificuldade também. É verdade, acaba sendo um pouco mais fácil o desenho do Castelão, e como acontece essa facilidade também da paleta de cores, porque tem um desafio também que a gente é de uma equipe que tem uma cor mais fechada, um azul marinho, então, por exemplo, às vezes um jogo noturno, a cor às vezes não aparece tanto, então precisa ter um pouco mais de detalhes. Como é que vocês trabalham em relação a isso, para fazer o design sem desrespeitar a cor de uma equipe? A gente, toda projeção, ela requer esses cuidados, né? Principalmente da torcida do Remo. Como você falou, que na torcida do Fortaleza a gente tem o vermelho, que é uma cor forte, a gente tem o azul royal, né? Que é uma cor forte, e o branco. E a gente ainda tem a opção de mesclar mais cores, como a gente fez aí no Remo. Por exemplo, aquele nosso primeiro mosaico que a gente fez aí em fevereiro, a gente fez o 1905, né? Em azul marinho, colocou ali as sombras brancas e teve a bandeira do Pará no fundo, né? Então o vermelho já deu isso, o vermelho já deu choque, né? Então já foi um plano de fundo bacana. E eu lembro que nesse mosaico, e eu lembro que nesse mosaico o pessoal tinha arrecadado bem grana, né? Tinha arrecadado, então o pessoal pediu um mosaico. Aí eu, cara, vocês têm uma grana boa aqui para poder acertar, então vamos fazer 2 mosaicos, né? Se é para a gente chegar, vamos chegar logo de voadora, né? E pá, então eu já bolei a ideia de fazer o rosto do leão. Aí eu tive que quebrar a cabeça nessa situação das cores. Que aí, se você perceber, nesse rosto do leão, ele tem um tom de marrom. Ali pelos olhos, ali, ele tem uma sombra, que é um marrom mais claro. Tem um amarelo, que faz o fundo, que é uma cor forte, né? Com a cor que dá o choque. E o preto, que é outra cor que dá choque, né? Preto com amarelo, que dá o negativo. Tem um branco também ali, desenhando os olhos, tudo. E deu esse boom nesse mosaico. Porque se você perceber, a gente sobe o mosaico 1, quando vira o rosto do leão, a torcida do Paysandu se cala, né? Parece que não acreditava o que estava acontecendo ali, né? E aí, normal. Esse esquema de cores é muito importante. Então, você tem que ter essa técnica. Você tem que ter essa questão de variação de cor. Por exemplo, o Remo é azul marinho e branco, né? E você não pode, todo mosaico, fazer só o azul marinho e branco, porque senão você fica limitado na criação. E aí você tem que bolar outras coisas. Por exemplo, esse mosaico que a gente fez, Jogaremos Juntos, né? E do outro lado a gente fez o Rei da Amazônia. O Rei da Amazônia, pronto, a gente já colocou o dourado ali no Rei da, né? De dourado. Aí o Amazônia a gente já colocou o verde para dar um contraste e colocou os papéis pratas ali, fez papel laminado para dar uma diferenciada dos outros mosaicos que a gente já tinha feito, entendeu? Então você tem que, por exemplo, você tem que contar uma história no mosaico, tem que comunicar alguma coisa, né? Você tem que mostrar qual a simbologia desse mosaico, mostrar que o Remo é o rei da Amazônia. Isso. E aí, o que é que o verde está fazendo ali na Amazônia? A gente está falando da região Amazônia, a gente está falando da floresta, entendeu? Então já joga o verde ali, entendeu? E o rei da Amazônia, a gente coloca um dourado para dar uma conotação de rei, de dourado, de coroa, entendeu? Então tudo tem que ter um aspecto voltado para o desenho e que ligue com a história do clube, com o mascote, com os temas, né, com os apelidos do clube. Então a gente trabalha em cima dessa forma. Então a gente sempre tenta incrementar uma cor a mais, né, um detalhe a mais no mosaico, contar um pouco da geografia da região, da cultura, com as cores da bandeira do Pará, com a Amazônia, entendeu? Com o dourado, ou alguma coisa que a gente possa implementar e não fugir da raiz, né, do azul marinho e do branco. Eu achei fantástico também esse efeito metálico no escudo, lá em cima. Como é que parece essa ideia? LED, né? Parece iluminado. E foi a primeira vez que eu fiz o mosaico com esse papel, você acredita? Que ficou bacana demais. Muito legal. Outra coisa que eu tenho uma certa dúvida aqui contigo é a questão das fontes, né? Por exemplo, aqui, lutar e vencer. Cara, essa fonte é muito difícil de fazer, muito difícil de organizar. Foi mais um desafio, né?
Na verdade, para mim não é difícil, é fácil. Porque, assim, a gente com o pessoal da remoçada, né, a gente sempre define o que é que a gente vai fazer. Então, o pessoal pede uma frase, mas eles não imaginam como é que vai ser colocada essa frase. Mas ela tem que caber aí, entendeu? Então, meu irmão, Sim, só dá para fazer isso com letra manuscrita, né? Letra cursiva. Então, a gente tem que, se você notar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11 letras aí, né? Se você fosse fazer letra de forma, não caberia, entendeu? Então, verdade. porque tem as escadas, tem os túneis, né? Então, você tem que achar uma forma de encaixar as letras, as palavras, a frase, que fique legível e que fique com qualidade, né? Então, essa fonte, às vezes, ao invés de dificultar, ela facilita a comunicação. E a gente coloca ela justamente para poder caber espaço, para poder ela ficar bem legível, entendeu? Essa aqui também do Jogaremos Juntos eu achei muito hilária, porque são duas cores, né? O jogaremos lá em cima dourado e o juntos embaixo. Então ficou Isso, bem aí se bacana eu, também. se eu passei o dia todo quebrando a cabeça para ver como que eu encaixaria esse mosaico. Porque eu não sabia como é que eu colocaria essa frase, porque tem 2, 4, 6, 6, 9, 10, 11, 12. Tem 6 com 9, tem 15 letras aí. Então, E a como é que fonte, faz para caber, né? esse juntos é a fonte da remoçada ainda, né? A fonte da remoçada, né? A gente tem que fazer uma ligação para a torcida para mostrar que a gente está ali fazendo, que a gente está realizando, né? E aí a gente sempre coloca ali uma pitadazinha da remoçada para a gente mostrar a nossa torcida, né? Perfeito. E esse aqui que eu particularmente foi um dos meus favoritos, que é o que tem o escudo do Clube do Remo e a fundação do clube também. Eu achei bacana porque fez uma ligação como se fosse um batimento cardíaco com aquele lutar e vencer. Então achei muito legal também. Ficou. Essa foi uma ideia que eu já tinha feito, né? Anteriormente, passei para os meninos, passei a ideia. Olha, eu tenho esse mosaico, dá para a gente fazer. Eu coloco aqui os dois remos aqui para ligar, né, ao esporte do remo mesmo, né? Sim. E aí a gente pode colocar aqui para dar mais incremento, para dar mais uma embelezada no escudo. E a fonte também manuscrita das letras ligando com a fonte das palavras lutar e vencer. E a gente colocou os batimentos cardíacos de um lado para o outro para ligar os mosaicos. E ficou um mosaico bem, bem bacana. Pois é. Voltando agora para a história dos mosaicos, porque assim, a gente acompanha o futebol europeu, eu acho que a grande referência de mosaico é a torcida do Borussia Dortmund. É incrível, ali é uma aula, a muralha amarela ali é uma aula, né? Mas hoje, como eu disse, o Fortaleza é uma referência, tem outras equipes também, o nosso rival, o Paysandu, também fez. E uma coisa que sempre teve debate aqui na nossa torcida é que a gente ficava com medo de fazer as festas, porque lá em 2012, eu não vou ter a imagem aqui agora, mas a gente tentou fazer um mosaico em 2012, a torcida do Remo tentou fazer, e não deu certo. E a gente, infelizmente, acabou se traumatizando com aquilo ali. E por muito tempo a nossa torcida acabou meio que não se comunicando da maneira correta para fazer essas festas, para fazer uma comissão de festas. Então eu queria perguntar para você, primeiramente, lá em Fortaleza, vou até colocar aqui um mosaico do Fortaleza, quantas pessoas são necessárias para fazer uma organização como essa, para montar um mosaico lá em Fortaleza É, e trazendo aqui para Belém também, quantas pessoas são necessárias para organizar em tão pouco tempo e se tem uma técnica para organizar, se existe um segredo aí para organizar em relação ao desenho com o estádio também. tudo tem que ter gestão, tudo tem que ter administração, tudo tem que ter organização. Quando você começa um projeto, quando você planeja, quando você traça todos os planos que você tem a executar para sair bem elaborado, você consegue fazer de uma forma com qualidade, com rapidez. Para você ter ideia, o primeiro mosaico que foi organizado aqui no Oficina de Fortaleza, o primeiro, a gente demorou 24 horas, exatamente 24 horas para poder terminar o mosaico. Passou-se alguns anos, quando a gente foi aprimorando, a gente montava um mega mosaico em 6 horas, entendeu? Então eu já tenho esse know-how de planejar, de orientar e de saber como que a gente vai terminar. O primeiro mosaico que a gente fez em Belém, eu cheguei no estádio, eu fui colocar as roldanas, as cordas lá em cima para fazer o 3D, tudo aquelas coisas, né? Porque ficou um bombeiro de subir lá e o bombeiro não apareceu. Como eu sou capacitado, eu tenho os cursos técnicos para poder subir, para poder fazer todo tipo de operação lá em cima. Então,
A gente tinha pedido autorização, tudo ao Mangueirão, o pessoal dos bombeiros, tudo, e aí eu fui lá e subi. A gente chegou 10 horas da manhã, o jogo, se não me engano, foi no domingo, do sábado. A gente saiu do estádio 10 horas da manhã do domingo, então foi direto, sem parar, colocando as roldanas e montando mosaico, e como o pessoal não tinha experiência de montar um mosaico, a gente foi orientando, foi conversando direitinho para o pessoal pegar as manhas ali. Hoje não, hoje o pessoal consegue montar os mosaicos aí de olhos fechados, né? Então o pessoal da remoçada é ultramente organizado e disposto, se entrega bastante, né? O pessoal, eu fico admirado, né? Porque eu fiz muito mosaico na torcida do Fortaleza, mas quando a gente vê a torcida do Remo montando, fica assim admirado. Nesse mosaico que você mostrou agora, que foi o 1905, com o escudo do Remo aqui, eu lembro que faltou 6 cadeiras no lado B, faltou papéis amarelos. Toda a remoçada parou. Toda a remoçada parou. Todo tipo de organização que estava fazendo, o pessoal parou, tá faltando 6 papéis. Aí eu, caramba, 6 papéis. Para mim, eu fiquei de boa, porque eu sabia que daria certo, mesmo faltando 6 papéis, porque a gente tem uma margem de erro. Mas o pessoal, por conta de 6 papéis, eles davam a festa como que não daria certo. E isso é bom, porque quanto mais a gente tenta acertar, tenta fazer qualidade, mais a gente tem perfeição no mosaico. E aí foi todo mundo, parou, já todo mundo, todos os líderes de organização, porque a gente tem uns líderes de bloco, de arquibancada, né? Então todo mundo, Paulinho, é nesse setor tal, vê qual a cor do papel, a gente está entrando, então já mobilizou todo mundo para poder ir para lá para reparar os 6 papéis, você acredita? Então, Outra esse coisa, tipo de. sim, pode complementar, desculpa. Então, esse tipo de responsabilidade, de dedicação e principalmente de querer dar certo é o que mantém os mosaicos da torcida do Remo fazer tanto sucesso, entendeu? Então, aqui na torcida do Remo, quando a gente vai fazer, a gente sempre seleciona 100 pessoas. Aqui na torcida de Fortaleza, como o estádio é maior, o pessoal também chama 100 pessoas, 120 pessoas ali e tal, né? Então, depende muito da dificuldade, da complexidade do mosaico. Como a torcida do Remo sempre está fazendo uns bem elaborados, a gente chama muita gente para cada um dividir bem e a gente terminar rápido. Mais ou menos essa quantidade. Uma dúvida que eu tenho aqui, uma dúvida que eu tenho. Você disse que existem blocos ali de equipes, né? Então, cada equipe dessa fica com, digamos ali, um setor do Mangueirão, é isso? Para organizar? Isso. Imagina que a gente está aqui no lado A e tem os túneis, e entre os túneis tem escadas. Então, entre as escadas tem um bloco de arquibancada, e cada bloco fica um líder, e cada líder tem 5 pessoas. Então, esse líder ele recebe toda a orientação, que já orienta os 5 para ir montando. Então, quando a gente chega no estádio, a gente passa todo o projeto direitinho, a gente já tem os líderes tudo organizado, a gente passa para eles, então ele já vem subindo o mosaico e termina muito rápido. Eu acho muito massa. Eu acho a forma de organização, a forma de montar na torcida do Remo é muito bacana. Que legal. Agora eu queria te perguntar, em média, o custo de um mosaico, porque a gente sabe que não é barato, a gente sabe também que tem um prazo para entrega. Qual é o tempo, desde o desenho que vocês enviam para a gráfica até o papel ficar pronto ali, chegar em Belém? Como é que funciona também a fiscalização do estádio em si, da administração do estádio, de órgãos também de segurança para liberar essa subida ali do mosaico? Quanto tempo demora até tudo isso? Desde a confecção até a chegada do mosaico no estádio? Olha, o primeiro de tudo é ter a ideia. A gente tem que ter a ideia. Tendo a ideia, a gente já parte para a organização, para a elaboração, para a produção. Então, por exemplo, o Remo, ele se classificou para a Série C, para esse quadrangular final, ele se classificou no sábado. E no outro final de semana já tinha jogo, né? Aí então, pessoal, Paulinho, te vira. Faz o projeto, vem-te embora e tal. Aí eu deixa comigo. E aqui, o pessoal vê o mosaico lá, o papelzinho bonitinho, a gente vê as coisas direitinho, mas a gente vira noites, né? Aqui em Fortaleza, a gente tem as gráficas, tem os parceiros que me atendem, que o pessoal vira à noite, que faz hora extra para poder atender, enquanto em Belém o pessoal fica correndo atrás de ofício, fica com a polícia, Ministério Público, bombeiro, com o Mangueirão, para poder viabilizar o acesso às entradas, né? Então, sempre, todo jogo tem uma reunião, né? Tem os órgãos os órgãos governamentais que organizam segurança, bombeiro, tudo, e tem a reunião. E nessa reunião é determinado toda a questão de liberação, tudo, né? E aí o tempo, se você for pedir para uma empresa fazer, para outra pessoa fazer, se não for vamos dizer assim, um doido, né, para poder abraçar a mesma ideia, o negócio não sai. Então tem que ter uma pessoa ali para poder fazer o negócio acontecer. E ainda bem que a remoçada sempre está junto e eles conseguem
virar tudo de cabeça para baixo e a gente consegue fazer tudo em uma semana, né? E aí a gente consegue doações com a torcida do Remo, tem pessoas com poder aquisitivo maior no meio da torcida do Remo Sim. que também ajudam, dão um aporte financeiro. Esse mosaico o primeiro mosaico que a gente teve que comprar tudo. A gente teve que comprar uma rede para sustentar o 3D, a gente teve que comprar corda que puxa, Caramba. roldana, tudo, né? A gente teve que pegar os papéis, tudo. E aí, aqui, todo aquele material, tudo, a gente gastou o arrecadado, que foi 45, se não me engano, 45 mil reais. Só que aí ficou de patrimônio, várias coisas, né? Ficou rede, ficou corda, ficou tudo. É diferente de outro, se for rolar outro mosaico, daqui adiante já não vamos ter o custo da rede, de corda, de rodando, então vai diminuindo o valor. Aí fica o valor dos papéis, um papel desse varia de 40, 45 centavos, então você calcula qual a quantidade de papel que você vai fazer. Você vai fazer só no lado A, mais ou menos 16 mil papéis. Vai fazer no lado B, 32 mil papéis. Aí você calcula em cima de 40 centavos, aí tem fita, tem alimentação, tem logística, tem transporte, tem frete, tem essas coisas, né? E aí a gente tenta economizar o máximo para poder fazer a maior festa, né? Aí gira em torno desse mosaico que a gente fez do Lutar e Vencer, que foi todo o ramo, girou em torno ali de, se não me engano, foi 28 a 30, algo assim, 28 a 30, né? Porque aí a gente tem toda a logística e passagem de avião, não sei o que está acontecendo com a aviação brasileira, que daqui para Belém tá uma passagem está 3, 4 mil reais, daqui para a Argentina está 2.500. Não entendo. E aí eu passo para o pessoal, os custos é esse aqui. Então a gente tenta chegar, economizar o máximo, comprar antecipado, mas mais ou menos isso os custos. Perfeito. Agora, eu fiquei na dúvida também no seguinte, porque vocês falaram ali que tem um grupo de 150 pessoas para fazer ali a organização do mosaico, mas eu queria também saber como é que está a participação das outras torcidas organizadas. As outras torcidas estão procurando vocês para ajudar, para colaborar, Sim, a montar mais rápido esse mosaico, porque assim também, a gente está numa expectativa aqui para ver como é que vai ser o novo bandeirão da Remoçada, né? E assim, para muitas pessoas, o bandeirão já é algo antigo. Eu não, eu sou muito apaixonado por bandeirão, acho uma coisa muito charmosa, e dá para unir as duas coisas, né, Paulinho? Então, já está imaginando, já está pensando como vai ser o dia que for o bandeirão e for também aí o mosaico para organizar as duas coisas, já tem em mente, claro, colaborando, pedindo a colaboração das outras organizadas do Remo? O pessoal da Remoçada, ele tem esse cuidado na ética de englobar não só a Remoçada organizando, então eles pegam, não, vamos convidar as outras torcidas, a Piratas, a Pavilhão, né, o pessoal da 33, né, todas as torcidas são convidadas, aí o pessoal se inscreve, o pessoal coloca lá o nome na lista, a gente vai lá e todo mundo fica junto lá montando o mosaico, né, e aí fica um negócio bem bacana, né, fica um negócio bem singular entre toda a torcida do Remo, né, não fica aquele negócio separado, então toda a torcida do Remo tá ali, as organizadas estão ali, né, claro, é encabeçada pela Remoçada, mas todas as torcidas estão ali junto para fazer o ideal só, que é o mosaico em prol do Remo. Perfeito. Outra coisa que a gente vê sempre cuidado é não vazar a foto do mosaico. Qual vai ser o desenho, né? Para ter a surpresa na hora. Existe esse cuidado, tipo, olha, a gente vai montar isso aqui, ninguém leva celular para fotografar. Se fotografar, vai receber aqui, vai ser expulso. Como é que funciona essa questão de ética para que a foto do mosaico não vaze? Existe um tipo de reunião entre vocês, uma orientação? Existe. Como é que funciona? É segredo de Estado. A gente tem. Só quem vê os mosaicos antes dele acontecer é a diretoria do Remo. Nem os próprios colaboradores Que legal. da montagem veem, nem, porque a gente tem esse cuidado de vazar. Né? Porque se a gente mostrar ali para um colaborador que é novato, que chega e quer mostrar para um amigo, aí estraga a ideia e estraga a emoção. Né? Como a gente fez lá o 3D, o ensaio do 3D, lá no primeiro mosaico, e uma pessoa no campo fotografou e meio que matou a ideia. Mas a gente tem esse cuidado, a gente guarda as 7 chaves, a gente não elabora. Né? Quando a gente vai colocar o papel na arquibancada, a gente tem um lado da instrução e tem o lado da cor que é para ir para o campo. Se a gente deixar o lado da cor do campo já na cadeira, então revela o desenho. Então a gente coloca o lado da instrução para fora para ninguém saber o que é. Mas a gente tem esse cuidado muito, muito grande, porque o bom do mosaico, além da estética que é, da apresentação, do diferente que é a gente guardar o que vai ser. Né? Então a gente guarda esse segredo a 7 chaves. Perfeito.
A gente falou agora sobre montagem, sobre planejamento para arrecadar financeiramente o valor, logística para chegar na capital paraense, o mosaico. Mas uma dúvida que eu também tenho, além, claro, de vocês montarem o mosaico na arquibancada, é a orientação quando o estádio começa a ficar cheio. Aí tem sempre aquele torcedor irresponsável que fica fazendo aviãozinho, fica limpando a cadeira. Quantas pessoas ficam ali orientando esse mosaico para que as pessoas não tirem do lugar? Porque, assim, aqui em Belém tem uma cultura muito, sabe, que eu quero que mude, muito chata, uma cultura chata. As pessoas gostam de ficar na escada do estádio ali, para ficar mais perto do bar, para ficar mais perto do banheiro, não fica no assento. E isso, de uma certa forma, acaba atrapalhando, porque quem está chegando no estádio demora a encontrar o seu assento. E, por exemplo, domingo, se tiver o mosaico, a gente precisa chegar o mais cedo possível para achar o seu lugar e desocupar as escadas para que a arquibancada fique cheia como um todo. Qual é a dificuldade maior nessa orientação para o torcedor? Porque tem torcedor também que não é acostumado com mosaico, que vai uma vez por ano para o estádio e tal, então não é acostumado a fazer aquilo. Qual é a dificuldade de organizar esse torcedor que ainda não está tão ambientado com esse tipo de festa? A gente orienta, a gente tem o verso dos papéis para poder colocar a orientação. Então, a gente sempre tem um torcedor, que é normal, em toda torcida, eu já fiz mosaicos para vários clubes brasileiros, em toda torcida a gente tem esse tipo de torcedor, que a gente faz um vídeo na rede social de orientação, mas o cara não tem internet, o cara nunca mexeu, o cara é aquele senhor de idade, né, que não tem nem celular, um smartphone e não consegue ver orientação. Então a gente já coloca no verso ali do papel. Pessoal, é o seguinte, eu até coloquei essa orientação no último mosaico desse do Rei da Amazônia. Né? Foi o vídeo. Uhum. Que se você pegar uma foto desse mosaico, se você puder abrir aí, esse 1905, você vai ver que alguns pontinhos brancos, deixa eu ver se você coloca, alguns pontinhos brancos no meio da arquibancada é porque o pessoal não levantou o lado correto. Pronto, esse está cheio. Está cheio de mosaico que foi levantado pelo verso. Se você for contar isso aí, tem uns 200 papéis pelo verso aí. Certo? Uns 200. Ó, o azul marinho está cheio de pontinho branco no verso. Verdade. Entendeu? Aí, o que é que a gente coloca? A gente coloca lá no verso, olha, levante a cor única voltada para o gramado. Se o torcedor ao lado estiver fazendo errado, tente corrigir, entendeu? Então, esse tipo de orientação, porque a gente não tem como designar várias pessoas para vários locais ali. Vai ser uma orientação muito grande, muito complexa. Então, a gente tenta a rede social e a gente tem os versos dos papéis para poder informar, entendeu? É mais essa orientação. Perfeito. Paulinho, se você puder, uma pergunta que eu vou fazer aqui, dá esse spoiler para a galera ou não está confirmado. Domingo a gente está numa expectativa gigante aqui para o jogo mais importante da temporada, talvez o jogo mais importante dos últimos 3 anos, desde quando o Remo voltou para a Série C. E já, os ingressos estão esgotados, hoje mesmo o Remo anunciou mais de 50 mil torcedores. Já tem alguma confirmação ou não? Deixar surpresa aí para a torcida Infelizmente a gente teve esse problema em Belém, né, na confusão que teve, né, a torcida do Remo de vítima, né, foi atacada e tentando fazer sua legítima defesa, acabou sendo punida. É como se você tivesse aqui no seu comércio, você tivesse aqui numa parada de ônibus, o cara chegasse ali para assaltar, leva seu celular, a polícia chega e prende todo mundo, né? Aí ficou uma situação chata, ficou uma situação pesada, porque vários amigos meus ali, várias pessoas que ajudam no mosaico estavam ali no meio da briga, foi muito triste de ver o pessoal sangrando ali. E aí ficou o clima não ficou bem, né? Então a gente não tem confirmado nada. A diretoria da Remoçada tá tentando reaver a situação, está tentando ver se viabiliza o mosaico, está tentando ver se consegue ver como é que vai ficar a situação, porque a polícia fez o papel dela, prendeu todo mundo, não sabe quem é que estava brigando quem. Mas aí, se você for pegar a situação ao pé da letra, né, se a justiça for pegar exatamente quem foi atrás, quem estava atacando, quem tentou se defender, vão ver que a torcida do Remo foi a vítima, né? Então o Remo está numa situação em que não quer guerra com ninguém, não quer briga com ninguém, não tem nem o porquê e nem é para fazer isso, mas foi atacado e você tem que tentar se defender. Sim. Aí acabou que o pessoal foi preso, injustamente, acredito que a justiça deve fazer valer, né, o papel de justiça e deva liberar o pessoal que não tem nada a ver e que está sendo vítima, né?
Mas aí nada confirmado ainda. Infelizmente, esse problema aí afetou, né, todo o trabalho que vinha sendo feito. E a gente espera. Eu espero uma posição ainda do pessoal, né, para ver o que é que pode acontecer domingo. Pois é, e é triste isso, porque geralmente quando acontece algum tipo de confusão, aí a polícia acaba punindo a bateria, né, os materiais, e infelizmente algumas pessoas que se infiltram em várias torcidas acabam estragando o espetáculo e seguem indo, né? Eu acho que punir o material, na minha opinião, nunca é o correto, mas enfim, não sou da Nunca. justiça, não sou da polícia, então é só a opinião realmente. Mas, Paulinho, primeiramente, eu quero te agradecer pela tua participação, acho que eu consegui aqui tirar muitas dúvidas contigo, a torcida também do Remo aqui, que está assistindo esse conteúdo também, conseguiu tirar muitas dúvidas, tenho certeza que é uma parceria que vai ficar por um bom tempo aí, a gente com certeza também já vai fazer muitas e outras festas, se Deus quiser no que vem também, numa Série B, então te agradecer e que você mandasse um recado para o Fenômeno Azul, que vai estar domingo no Mangueirão, se Deus quiser, comemorando esse acesso. Muito obrigado pela tua participação aqui no Chaves Gemista. Cara, obrigado. Realmente, esse tempo que eu fui em Belém, nesses jogos, né, desde o início do ano para cá, se criou um vínculo muito forte de amizade com o pessoal, com as pessoas que ajudam na comissão de festa, né? Tem pessoas que a gente olha, que a gente vê, que a gente observa, e a gente vê que tem pessoas que amam o Remo de uma forma assim, quando a gente vê na dedicação, na disposição para fazer as coisas acontecerem, dar certo. Nesse mosaico, os mosaicos que a gente monta, que a gente faz, a gente vê o pessoal da remoçada, né? Tem o presidente Maguila, o Cebolinha da remoçada, né? Os diretores, o Gleison, a Nicole. Cara, tem a Nicole, eu não sei se você conhece ela, mas tem essa menina, ela se entrega de um jeito que ela chora de alegria quando vejo. E quando eu vejo essa pessoa emocionada, assim, eu fico emocionado também. Porque é muito massa a gente elaborar, fazer uma festa bacana, fazer um tipo de apresentação para o clube do Remo, para incentivar os jogadores, para que eles vejam que a torcida está ali, passou a noite ali para poder fazer esse trabalho bacana. Então, o recado é de sempre acreditar. Eu lembro que eu estava no mosaico, desse da Amazônia, e o torcedor do Remo, a gente ficou no empate, e o Remo lá martelando, e não conseguiu fazer o gol. Né? E o torcedor fazendo assim, caralho, o Remo vai ser o mesmo, vai morrer na praia, como sempre. Eu peguei esse cara, olha, não fale isso, tenha fé, porque uma vez eu conversava com o pastor e falava assim, pastor, o pessoal fala muito de Deus no meio do esporte, tal. Olha, é o seguinte, vai ganhar aquele que tiver mais fé. Aquele que tiver mais fé vai ganhar. Entendeu? Então, você tem que ter fé, você tem que ter positividade, você tem que ter garra, que vai dar certo e vai dar. Porque se você tá ali, o time tá ruim, tal, se você for baixar a voz, se você for esmurecer porque errou uma jogada, errou aquilo. Por exemplo, Fortaleza foi eliminado ontem contra o Corinthians, mas a gente é terceiro no Campeonato Brasileiro, né? Com a 15ª folha salarial do Campeonato Brasileiro. Então, eu não tô preocupado. Mas o torcedor do Remo tem que estar ali direto, tem que estar ali na positividade, tem que estar ali no sentimento que vai dar certo, que vai acontecer, né? Que vai tudo chegar ali, o final do segundo tempo, todo mundo vai explodir de alegria. Queria estar em Belém para chorar junto com todo mundo aí nesse acesso do Remo. Então é acreditar, é não se calar, é empurrar o time do Remo para fazer uma vitória em cima do São Bernardo e conseguir o tão sonhado acesso. Se Deus quiser, meu amigo, falou a palavra fé aí, lutar e vencer, jogaremos juntos, se Deus quiser, domingo com o Rei da Amazônia. Paulinho, de verdade, muito obrigado pela tua participação. Não te conheço pessoalmente ainda, espero que você, quando estiver em Belém novamente, a gente possa bater esse papo pessoalmente. Quero um dia também visitar aí a montagem dos mosaicos, acho que vai ser uma coisa muito bacana de conhecer, de conversar com cada torcedor, saber um pouco da história aí. E eu admiro muito quem faz festa na arquibancada, de verdade, porque se o futebol brasileiro ele ainda existe é por conta do seu torcedor apaixonado, né? E aqui em Belém não é diferente com as festas que a gente faz. E domingo, se Deus quiser, a gente vai estar sentindo essa energia, vou estar no gramado, filmando tudo para postar aqui no canal e eu vou realmente me emocionar com o que vai acontecer. Mas, mais uma vez, muito obrigado e conte sempre aqui com Chaves Gemista sempre que precisar, irmão. Valeu, meu amigo. Obrigado pelo convite. Muito bom estar falando com vocês, tá? Passando um pouco da experiência aqui dos mosaicos. E agradecer a todos os amigos, né? A todos que fazem acontecer as festas nas arquibancadas aí do Pará. Obrigado, Paulinho. Galera, mais uma vez eu peço encarecidamente o like de vocês, que vocês verifiquem a inscrição no canal também.
Compartilhe esse conteúdo com os seus amigos para que a gente domingo possa fazer uma festa inesquecível. Tamo junto. Valeu.